Olá, muito boa tarde a todos. Começando mais uma vez pela Vibe Mundial, o programa Fique na Pergunta. Muito obrigado a você que sintoniza os 95,7 FM e os 660 AM. Agradecemos também a todos que estão conosco, nos acompanhando pela internet, pelo aplicativo da rádio, pelo site da rádio, por todas as plataformas digitais, hoje com transmissão ao vivo pelo Instagram da Eliane, pelo meu Instagram, pelo Facebook da rádio. Meu nome é Edgar Bin, eu sou terapeuta integrativo e facilitador de ferramentas Access Consciousness. E estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é terapeuta integrativa e facilitadora de ferramentas Access. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Jean da Técnica. Boa tarde, queridos ouvintes. Queridos ouvintes, antes de começar a falar do tema de hoje, anotem os nossos contatos para que vocês possam interagir conosco, mandar mensagens, perguntas, sugestões de temas de programa, dúvidas, enfim, o que vocês quiserem. Para mandar mensagens para a Eliane, o número é o 11 98420 9959, 11 98420 9959. E para mandar mensagens para mim, o número é 11 97274 7997. 11 97274 7997. E nós convidamos vocês também para nos acompanharem nas redes sociais, porque ali vocês terão a oportunidade de receber muito mais conteúdo para além do tema, além do tempo que nós temos aqui no nosso programa, que é um tempo reduzido, né? Então ali tem muito mais coisa, muito mais informação, muito mais conteúdo sobre Access, sobre constelação, sobre círculos de paz, enfim, muita coisa interessante. Então, acessem o Instagram, o Facebook e o YouTube. Vai lá na lupinha, digita Eliane Bin, digita Edgar Bin, digita programa Fique na Pergunta. No YouTube vocês vão encontrar o canal do Fique na Pergunta, o canal da Eliane, e no Instagram e no Facebook vocês vão encontrar os canais da Eliane e o meu. Então, entra lá, coloca lá Edgar Bin, Eliane Bin e comecem a acompanhar o nosso trabalho também pelas redes sociais. Querido ouvinte, nas últimas semanas nós tivemos aí uma série de programas que foram apresentados aqui na rádio com entrevistas extremamente expansivas, né? Nós tivemos a oportunidade, a honra e o privilégio de trazer aqui para os estúdios da Vibe Mundial o criador do Access, Gary Douglas, né? O co-criador do Access, Dr. Dan Heer. Nós trouxemos também um dos integrantes do time de elite lá do Access, do time principal do Access, que é o Brandon Watt, autor de Relacionamentos, Você Tem Certeza que Quer Um, facilitador de classes avançadas, né? Trouxemos também o Dr. David Kubbs, o casal Bauman, falamos muito sobre capitalismo benevolente, enfim, foi uma série bastante expansiva, de muita contribuição, e que deram uma dimensão de como é amplo e inovador o universo do Access. E hoje, querido ouvinte, já que nós não temos nenhum convidado, né? Estamos aqui, só eu e a Eliane nos estúdios, nós propomos trazer para vocês um tema bem interessante que nós acreditamos é bem propício para o momento atual que toda a humanidade está passando. E que o Access Consciousness trata de uma forma bastante interessante. Nós vamos falar hoje sobre ordem e caos. Eliane, o que é caos na filosofia de Access Consciousness? Então, Edgar, no dicionário a gente encontra vários conceitos para o caos. Temos um conceito na mitologia, outro na filosofia, outro na física. E fazendo uma análise bem simplificada desses conceitos, ao final temos como sinônimo que caos é confusão, caos é escuridão. No entanto, todos os conceitos nos levam a uma reflexão sobre a ordem e o caos. Partimos do pressuposto que ordem é o que está certo, ordem é o que está alinhado, ordem é o que está controlado, sob controle. E quando falamos em caos, falamos de algo relacionado a coisas ruins. E logo pensamos que se a ordem foi quebrada, tudo está uma bagunça, tudo está desorganizado. E, consequentemente, pensamos que é o fim, né? Porque se algo está fora do controle, estamos na escuridão
e não há o que fazer. A gente olha para o caos como algo destrutivo. Mas em Axis há uma premissa que é procurar se relacionar com as coisas da vida saindo da forma e da estrutura. Então, como seria olhar para o caos sem julgamentos? Porque quando dizemos que o caos é ruim, estamos no julgamento. Porque definimos, concluímos que a situação é ruim. E quando dizemos que a ordem é boa, também estamos no julgamento. O bom também é julgamento, né? Porque definimos, concluímos que se tem ordem, tem coisa boa. Nos dois exemplos, né? Tanto no bom como no ruim, temos essa definição, né? De que algo é bom e de que não é bom. Definir, concluir que algo é bom ou que algo é ruim, estamos no julgamento e, consequentemente, nos afastamos da consciência. O Axis fala que consciência é incluir tudo e nada julgar. O que eu quero propor para você aqui é um olhar diferente. Um olhar diferente para a situação nova que se apresentou nas nossas vidas nos últimos dias. Esse caos que o mundo está vivendo. Como seria se a gente olhar para o caos como uma fonte de criação? Olhar para o caos e perceber o que está disponível aqui, que será um grande presente na sua vida. Nós temos a tendência de fugir do caos para evitar ele, né? E quando a gente reage ou resiste a alguma coisa, a gente está no julgamento novamente. E quando dizemos que o mundo está um caos, que tudo será destruído, que será a morte da humanidade, estamos numa energia do julgamento, da conclusão, da definição, e não estamos dispostos a fazer perguntas e olhar sistemicamente para o todo. O que é tudo isso? Que consciência se requer para esse momento da humanidade? Perceba, eu não estou julgando, eu estou perguntando. Aceitar o caos é a primeira escolha que você pode fazer para começar a receber os presentes que o universo está disposto a te oferecer. E na aceitação, na permissão, você começa a perceber as infinitas possibilidades que tem de criação. Pois é, então vamos ver como é que funciona isso na prática. Quando nós ligamos a TV ou quando nós acessamos esses sites de notícia que tem aí, né, à vontade na internet, nós recebemos ali uma carga enorme de informações que abordam, em geral, sempre ali o lado trágico das notícias. Qual é a nossa posição quando isso acontece? Normalmente, nós reagimos e resistimos a essas notícias. E com isso, nós levantamos barreiras. Quando a gente está com as barreiras levantadas, o que acontece? Nós estamos fechados para o receber. Bom, mas receber o quê? Né? Essa é a pergunta que os nossos ouvintes devem estar fazendo nesse momento. Receber o quê? Bom, em primeiro lugar, gente, consciência. Que tipo de consciência? Não sei. As possibilidades são infinitas. Por exemplo, a consciência de perceber que uma situação permitiu para as pessoas ter mais tempo de fazer as coisas que antes elas se queixavam que não tinha tempo para fazer. Hoje, boa parte das pessoas está em casa, sem poder sair.
e com tempo para fazer coisas que antes não tinham tempo para fazer. Por exemplo, consciência de perceber que pais de crianças pequenas que não tinham disponibilidade para brincar com seus filhos, que terceirizavam a brincadeira tanto para a escola, quanto para o clube, quanto para a babá. Agora elas estão podendo, por exemplo, construir brinquedos com sucata junto com as crianças. Os pais talvez não percebam a importância disso, mesmo porque muitos se acostumaram com essa rotina de obrigações da paternidade, né? E se acostumaram também em terceirizar essa atividade. Né? Mas podem ter certeza de uma coisa: para a criança, a importância dessa brincadeira é fundamental e vai fazer uma enorme diferença na vida dessas crianças, na vida adulta dessas crianças. Uhum. Quem é pai de adolescente, que vivia reclamando que o filho não para em casa, agora tem a possibilidade de se aproximar desse jovem. Tem a possibilidade de estabelecer um novo lugar nessa relação que em muitos lares é uma relação de muito conflito. Eles vão poder conversar. Eles vão poder fazer coisas juntos. A gente pode também ter a consciência, quando a gente está nessa pergunta, de perceber que nós temos menos carro na rua. Com isso, o trânsito melhorou e quem precisa, por exemplo, como no caso de um médico que tem que socorrer alguém, essa pessoa pode chegar mais rápido no lugar. Pode salvar vidas. O combustível também baixou de preço. E se as pessoas perceberem que não é uma atitude inteligente estocar alimento, a redução no preço do combustível vai impactar no preço do alimento. Ou seja, a comida também vai ficar mais barata. Basta que a gente não esvazie as prateleiras do supermercado, gente, sem necessidade. A consciência também de perceber que menos carro na rua significa menos poluição. E com isso, todo mundo ganha. Ganham os animais, ganham os seres humanos, ganha o planeta. Ganha a natureza. A consciência de perceber, Eliane, que agora você pode ter aqueles minutos que você sempre se queixou que não tinha, para se voltar para dentro, para fazer uma meditação, para se conectar com o momento presente, para viver o momento presente. Outra coisa importante de estar na permissão, gente, com as barreiras todas baixadas, sem reagir e resistir a esse noticiário sombrio, é que ela nos permite receber a percepção de que a minha escolha é de ficar na energia do medo quando eu estou em contato com essas notícias ruins. É uma escolha ficar nesse lugar. E do mesmo jeito que eu posso escolher ficar na energia da escassez, do medo, da dor, da doença, conectado com esse noticiário sombrio, eu também posso escolher me conectar com a energia do progresso, da alegria, da saúde, da criação. Basta escolher. Basta baixar as barreiras e não me alinhar e concordar com nada do que está acontecendo. E a gente não está dizendo aqui que a gente deve dar de ombros para o que está acontecendo, não. A gente tem que ter a responsabilidade de reconhecer que o cenário requer cuidado, requer atenção, que a gente precisa estar acompanhando o que está acontecendo, mas sem alinhar e concordar com isso, sem assumir aquilo para a gente. Sem entrar, como o Edgar falou, nessa energia do medo. Né? Medo é uma escolha. Se você entrar nessa energia, é uma escolha. Você pode ouvir tudo isso, ok. Escolha mudar a sintonia. Escolha mudar a sintonia. Né? Escolha se colocar na permissão, sem julgamento, sem ponto de vista fixo. Porque quando a gente pede algo grandioso para o universo, gente, quando nós pedimos paz, equilíbrio para a natureza, quando nós pedimos um mundo com mais possibilidades, nós não paramos para pensar o quanto é necessário vir o caos para chacoalhar a estrutura que está ali posta e jogar fora tudo aquilo que não está servindo mais. E, com isso, abrir espaço para uma nova condição. Então, querido ouvinte, uma pergunta a fazer nesse momento que pode ajudar a entrar nessa energia da criação é: universo, que consciência se requer para lidar com tudo isso que está acontecendo no mundo com total facilidade, alegria e glória? Mas lembre, não busque uma resposta.
Apenas se conecte com a energia da pergunta e perceba a consciência que ela vai te apresentar. Uma consciência que pode vir é de perceber que as definições que nós construímos ao longo das nossas vidas nos levam a mais limitação, né, Eliane? Pois é, querido ouvinte. E quando vivemos uma situação de doença, né, seja com a gente, um exemplo que eu vou dar aqui, né, seja com a gente ou com alguém que amamos, definimos muitas vezes como o caos se instala em nossas vidas, né? Uma doença, quando chega numa família, desestrutura todo mundo, não é verdade? E quantos de nós já não ouvimos dizer que a pessoa, depois de uma doença, se tornou outra pessoa? Mudou. Né? Se transformou em alguém diferente do que era. Uma pessoa com muito mais contribuição, né? A doença chega na vida das pessoas e nas famílias, desestruturando tudo. Eu mesma era uma pessoa muito sistemática, organizada, ordem na minha vida era tudo. Tudo tinha que estar em ordem. Tinha horário para tudo. Minha agenda, meus compromissos, minha rotina era um reloginho, né? Como que era a alimentação das minhas filhas, o horário, o que ia comer. Lembra, Julia? Sim, como lembro. E quando eu me internei no hospital para ser operada de um câncer, até minhas roupas me levaram, né? Me tiraram. Eu não tinha controle da roupa que eu ia usar. Eu era obrigada, né, a comer e ir ao banheiro na hora que os enfermeiros, que os médicos determinavam. Fiquei 10 dias alienada a tudo isso, sem ter controle, né, sobre a vida das minhas filhas, sobre a minha casa, controle da minha casa, né? 10 dias no hospital, né? Fora o tempo em casa, que ficou também fora de combate. Exatamente. E para mim, tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento era um verdadeiro caos. Eu lembro de falar muitas vezes isso, gente, minha vida virou um caos. Né? O que aconteceu comigo, né, com a minha vida? Hoje eu olho, né, para o passado e vejo o quanto essa desordem que passei e minha família passou abriu possibilidades, abriu espaço para coisas novas, coisas grandiosas que eu jamais naquela época poderia imaginar ser possível. Então, ouvinte, por que eu estou contando tudo isso, né? Porque falando na ordem, quando estamos na ordem, quando estamos na estrutura, no controle, estamos apegados àquilo e não estamos abertos para o novo, para algo a mais. Resistimos tudo o que é novo, porque temos o conforto do que já é. E muitas vezes ficamos presos a tudo isso, mesmo que não seja mais, que seja mais funcionando para nós. Porque temos a falsa ideia que ficando na mesma estrutura, estamos garantidos, estamos protegidos de algo que desconhecemos. E que imaginamos que poderá ser algo pior. Pergunto para você agora, qual é o julgamento que você tem do caos que impede você de criar sua vida maior do que jamais esteve antes? O Dr. Dan Heer, cofundador do Axis, faz uma pergunta que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Na verdade, é um pedido que ele faz. E eu vou fazer esse pedido para vocês. Um pedido para que você, para a próxima semana, apenas olhe para o mundo e permita chegar até você consciência de como o caos pode realmente criar. E tudo que você fez para associar caos à destruição, você vai pedir consciência para o universo agora, por favor. Nós escolhemos abordar esse tema hoje para mostrar, querido ouvinte, a forma como o Axis propõe de nos relacionarmos com a situação que é nova para todo mundo, para todos nós. O caos não é apenas destrutivo,
E na realidade, muito mais criativo do que destrutivo. Mas quando você se coloca nesse ponto de vista, que é apenas destruição, você fica totalmente longe disso. Como forma de garantir que você não vai entrar na fase destrutiva. E isso faz com que você use tanta ordem em sua vida, tanta ordem que no fim você destrói o seu enorme poder criativo. Então, o caos não é apenas destrutivo, a ordem não é apenas criativa, a ordem não está certa e o caos não é errado. Você tem que estar disposto a ter os dois, para criar uma realidade com mais facilidade, alegria e glória. É isso aí, querido ouvinte. Então vamos olhar agora para esse cenário todo novo que está se apresentando para nós com um olhar diferente, né? Procurar se colocar num lugar diferente daquilo que a maioria das pessoas, infelizmente, está se colocando, né? Respeitando, gente, as orientações dos órgãos de saúde pública, nós decidimos suspender todos os cursos e atendimentos presenciais até que essa situação toda se normalize, tá, gente? E como o Axis fala, nós não temos que destruir essa realidade, né? Nós temos que criar uma realidade diferente. Então, nós vamos inaugurar uma nova agenda a partir dessa semana com várias palestras gratuitas pela internet e um workshop que será cobrado, mas é um valor simbólico, para que nós possamos compartilhar com vocês muito mais conteúdo, muito mais informação, para além do tempo que a gente tem aqui no programa, para além do tempo que a gente, inclusive, tem para colocar conteúdo nas redes sociais. Então, a gente tem aí uma programação super interessante nessa semana. Na segunda-feira, dia 23 de março, às 20 horas, a Eliane vai fazer uma palestra online gratuita, cujo tema é a pergunta como fonte criadora. Gente, é imperdível. A pergunta como fonte criadora. Vocês vão aprender a fazer aquilo que o título do nosso programa propõe. Fique na pergunta. E despertar a sua criação. E despertar a sua criação. Tá? Então, não esqueçam, dia 23 de março, às 20 horas, palestra online com a Eliane, a pergunta como fonte criadora. E eu, Edgar, vou fazer na quarta-feira, dia 25, também às 20 horas, uma palestra online gratuita, inspirada no livro A Guerra da Arte, cujo tema é resistência. Como a resistência nos coloca no lugar da não criação, no lugar do não progresso, no lugar da estagnação, né? E como que a nossa permissão se relaciona com todo esse contexto. Então, quarta-feira, dia 25 de março, também às 20 horas, uma palestra gratuita comigo, cujo tema é resistência e permissão. Imperdível. As duas palestras, gente, são gratuitas e para participar você precisa enviar o seu nome e o seu e-mail pelo WhatsApp para os números 11 97274 7997, 11 97274 7997 ou para o número 11 98420 9959, 11 98420 9959, que nós vamos colocar então o nome de vocês na lista de participantes para que vocês possam receber o link e acompanhar essas palestras online que são gratuitas. E no dia 27 de março, sexta-feira, às 20 horas, eu e a Eliane vamos realizar um workshop online cujo tema é Relacionamentos com Facilidade, Alegria e Glória. Nesse workshop nós vamos falar muito sobre como utilizar as ferramentas do Axis para mudar as suas relações amorosas, familiares, profissionais e com você mesmo, né? Depois de 27 anos de casado e de 8 anos de namoro, eu acho que a gente tem um pouquinho de propriedade para falar sobre relacionamento, inclusive com filhos, né? Nessa época em que agora, gente, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que se relacionar, porque está todo mundo dentro de casa. Está todo mundo presinho dentro de casa. Então, não tem alternativa, vai ter que se relacionar. Participe, então. Mais informações pelo WhatsApp, 11 98420 9959 ou 11 97274 7997. E tudo isso também vocês vão encontrar nos nossos sites www.lnbin.com.br ou www.edgarbin.com.br.
Obrigado pela audiência. Tenham todos uma excelente semana. Tenham uma linda semana, queridos ouvintes, e fique na pergunta. This is me.